Fala, minha gente! Tá na pista mais um episódio do podcast Meme, hein? E esta aqui é a nossa roda de conversa. Um espaço para falar de masculinidade, sem muita enrolação, mas sempre com muita responsabilidade e coração aberto. Assim como acontece lá nos nossos grupos reflexivos. Como sempre, estamos ao vivo com a comunidade Memo, sempre juntinho com a gente nessa caminhada. Quem ficou com vontade de conhecer um pouquinho mais, é só chegar, tá? O link tá aqui na descrição do episódio. Se você tá no trânsito, na labuta ou fazendo aquele papalete esperto, não tem problema não. Põe o fonezinho no ouvido e cola com a gente que vai dar bom. Hoje com a voz, mais uma vez eu mesmo, Lincoln Frutuoso. Ao meu lado na bancada, sempre meu camarada de operariado, Lucas Fontaine. Na paz de já, meu parceiro? Na paz de Jah, Rastafari. Tamo junto, meu irmão. Boa! Ainda do nosso lado, estreando na bancada e com a super responsa de substituir nosso querido Abel, que tá curtindo sua merecida férias, Lucas Freitas, um dos caseiros desse ciclo dos grupos do Memo. Seja bem-vindo, irmão. Suave? Fala, rapaziada, suave, suave. Prazer estar aqui com vocês. Boa, Lucas. E para finalizar nossa formação de milhões, manifestando seu incômodo para ser deliberado coletivamente aqui por nós, trazemos um ex-participante de um dos nossos ciclos recentes, que por questões pessoais preferiu não se identificar ou responder pelo pseudônimo de Cássio, como vocês podem ver aqui. Como você tá, querido? Muito bem, obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Boa, Cássio. Seja bem-vindo, irmão. Para começar os trabalhos, a pergunta tema de hoje é: como enfrentar minhas inseguranças e agressividade diante do tabu do ciúme? A gente, enquanto homem, cresce achando que ciúmes é como se fosse uma prova de amor. E essa parada vai alimentando uma visão de que a gente tem meio que direito sobre o corpo da mulher, né? Aí surge um terreno fértil para esse jogo torto virar posse, vigilância e o controle. E não raro, escorrega para agressividade e até mesmo para violência, né? Conforme dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lá de 2022, 30% dos feminicídios no Brasil são justificados por ciúmes ou perda de controle. Agora, nesse momento, desde o dia 20 de novembro até o dia 10 de dezembro, o mundo se mobiliza nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra meninas e mulheres. Uma campanha que busca conscientizar a população sobre diferentes tipos de agressão contra essas pessoas, né? As meninas e as mulheres. E para a gente, homens, um momentão para debater e para baixar a guarda, romper com pensamentos nocivos, reconhecer sinais de agressividade e trocar controle por conversas e acordos. É sobre transformar tabu em linguagem e linguagem em prática de cuidado real na nossa vida cotidiana. Mas eu quero ouvir aí do meu parceiro Cássio como essa parada te atravessa, irmão. Conta pra gente quais foram os atravessamentos que você teve ao longo da sua experiência que veio surgir em você esse incômodo relacionado ao cuidado. Fala aí. Olha, pessoal, ciúmes é um assunto que desperta talvez o pior em qualquer pessoa. Todo mundo tem, todo mundo já experimentou, todo mundo experimentou um pouco mais, um pouco menos, mas é algo que a gente convive de forma corriqueira. Eu divido com vocês um momento que eu acho que todo mundo já passou, que é quando você tem, no caso, a minha companheira, eu senti que ela começou a gostar de uma outra pessoa, né? Ela não necessariamente saiu com essa pessoa, ela não necessariamente esteve com essa pessoa de uma forma romântica ou não, mas ela começou a gostar de alguém. Ela começou a falar muito dessa pessoa, ela começou a ter essa pessoa no dia a dia dela, e isso me deixou de uma forma muito, muito insegura. Não só me deixou triste, me deixou inseguro, me deixou insatisfeito comigo, despertou, de certa forma, uma tristeza, despertou um conjunto de sentimentos que eu acho que todo mundo já experimentou quando sentiu ciúmes. Então, naquele momento, eu tive uma dificuldade muito grande de enfrentar aquela situação, eu tive uma dificuldade muito grande de conviver com aquela situação, e também trouxe para mim algumas reflexões do momento diferente, do momento oposto disso. Porque eu, como qualquer outra pessoa, também já gostei de outras pessoas. Então, eu estava com a minha companheira e, de repente, atravessou na minha vida uma pessoa que eu gostei bastante, que eu me conectei, que eu queria talvez ter tido alguma coisa com essa pessoa.
E, e eu trouxe um paralelo para isso naquele momento na minha vida. E gostar de uma outra pessoa foi tranquilo, foi bom, foi gostoso, me deixou animado, me deixou gostando da vida e não necessariamente diminuiu o quanto eu gostava da minha companheira. Então aqui eu tenho um binômio de uma situação onde eu vivi, de um lado, os ciúmes, onde eu fiquei triste, decepcionado comigo, preocupado, imaginando para onde ia a minha relação, inseguro, tocando feridas antigas, tocando feridas de insegurança. E, por outro lado, quando eu tive na situação inversa, aquilo foi tranquilo para mim. Foi bom. Eu estava me sentindo seguro com aquilo. Eu não queria eventualmente abandonar minha companheira, mas aquela situação foi tranquila para mim. Então, como é possível uma situação que é tão corriqueira, que todo mundo está suposto a ter, ela ser encarada de formas diferentes? Da mesma forma que, como é possível, quando ela acontece com a gente e a gente se sente nessa posição de insegurança, a gente não conviver bem com isso? Eu tenho inúmeros exemplos, mas todos levam para esse mesmo lugar. Esse lugar onde eu me sinto inseguro, insatisfeito, pesando minha masculinidade, pesando o que eu fiz de errado, trazendo às vezes para mim o problema, o que eu não estou fazendo certo, e eventualmente procurando respostas para coisas que não têm resposta. Então, eu deixo essa reflexão com vocês e esse monte de dúvidas que surgiram nesses momentos de ciúmes, às vezes muito intensos. Boa, Cássio. Obrigado por você ter trago aí sua vivência, né, sua experiência em relação ao ciúme, para dar o gatilho inicial aqui para nossa roda e para a gente começar a deliberar coletivamente sobre essa questão. E já de imediato, aqui de largada, eu queria me trazer, né? Porque eu lembro que sempre nos grupos reflexivos, né, na função de caseiro, quando vem uma pergunta-tema relacionada a ciúme, a gente sempre tem esse exercício de olhar para trás, né, de olhar para a nossa vida, entender como a gente se relacionou previamente, até que seja de maneira ínfima, né, com a questão levantada ali por esse líder da rodada. E o ciúme é uma parada que, assim, eu sempre lidei muito bem. Assim. Aliás, eu acreditava que eu lidava muito bem com ciúmes. Eu lembro que teve uma situação da minha primeira namorada mais séria, assim, mais séria que eu tive, né? Namorei quase 2 anos com ela. Que ela morava num outro município aqui no Rio de Janeiro, eu moro na capital Rio de Janeiro, e ela morava antes em Caxias, né? Em Caxias tem um subbairro chamado Parque Araruama. Ela passou parte da infância dela nesse lugar, e ela, obviamente, todas as amizades dela eram desse lugar. A mãe dela se mudou para cá, para próximo do Complexo do Alemão, aqui onde eu moro com ela. Enfim, a gente começou a namorar, e invariavelmente ela ia para esse Parque Araruama, e sempre que ela ia para esse lugar, ela dormia na casa do ex-namorado dela, que ela era a melhor amiga da irmã dele, né? Aí era no mesmo quarto, irmão. Porra, era no mesmo, eu ali no auge dos meus 15, 16 anos. A primeira vez que ela me falou e foi muito sincera comigo, a mente foi a milhão, obviamente, mas eu nunca me senti muito no direito de interferir na vida da pessoa, sabe? Então eu falei, Lincoln, se ela tá entendendo, se ela tá suave com essa parada, se ela tá tranquila, Brasil, ela vai e você vai ter que lidar com o teu sentimento aqui. A primeira vez, obviamente, eu fiquei assim, mal, fiquei louco, a cabeça fervilhando, sabe assim? Na segunda vez, aconteceu a mesma coisa, ela me comunicou, amor, tô indo pra lá pra casa do fulano, falei, tudo bem. Só que na terceira vez, essa insegurança me gerou uma reatividade que, assim, eu levei comigo por muito tempo na minha vida. Porque na minha cabeça eu pensei o seguinte, ela tá lá na casa do ex-namorado dela, eu não sei o que tá acontecendo e não faço questão de saber, e eu vou ficar aqui, né? Então eu vou viver minha vida aqui também. Então, a partir desse momento, eu comecei a botar pra fuder, sabe assim? Eu comecei a sair, comecei a trair, lidando com a insegurança que foi aceitar, né, essa possibilidade dela ir para dormir, enfim, passar o fim de semana na casa da grande amiga dela, que também era a casa do ex-namorado dela. Então, aqui nesse lugar, eu não estou falando de uma violência, de uma agressão física, que eu reagi a partir de uma situação conflituosa que apareceu na minha frente, né? Mas foi uma violência simbólica, em alguma medida, né?
Porque, assim, eu comecei a perder o freio total. Perdi o freio totalmente. E, assim, eu fui viver. Eu fui pro mundo. Já que a consciência dela permitiu ela viver aquilo dali de determinada maneira e tá tudo bem, eu tô lidando isso a partir do eu tô lidando com isso a partir do repertório que eu tenho. E o repertório que eu tenho me levava para esse lugar, que era botar para fuder, que era sair pra caramba, beber, pegar mulher, essas coisas todas. Então, obviamente, olhando para trás, olhando para essa situação, foi uma violência simbólica que aconteceu ali. Mas o que eu queria trazer aqui, antes de passar para Lucas Fontaine e para Lucas Freitas, é que nesse meu fazer laboral, né, de operário do debate de masculinidades, como eu já devo ter falado aqui em algum outro episódio, eu coordeno um grupo reflexivo dentro de uma cadeia pública aqui no Rio de Janeiro, né? Mais precisamente no município de São Gonçalo, que é o segundo município mais populoso do Rio de Janeiro, só perdendo para a capital. Enfim, não sei nem por que eu trouxe isso, mas bom. Cara, e uma das grandes coisas que causam conflitos e que faz com que esses caras percam o repertório para lidar com algumas situações emocionais, né? Conflitos emocionais que aparecem no dia a dia deles, sem sombra de dúvida, é por conta do ciúme. Assim. Então, muitos desses caras agrediram, muitos desses caras tentaram matar, ameaçaram, e mais 1 milhão de coisas possíveis de reações a essas situações que foram a partir desse lugar da agressividade, que foram a partir desse lugar da violência, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto agora, não. Eu vou passar para Lucas Fontaine e para Lucas Freitas se colocarem, mas num dado momento eu queria voltar um pouquinho nisso, que é para a gente trazer essas experiências também, que pode ser legal. Mas deixa eu só ver se eu entendi uma parada, Lincoln. Porque parece, assim, te ouvindo, né? Parece que o fato dela estar dormindo na mesma casa do ex-namorado te deu um álibi, né? Para você conseguir poder fazer o que você queria, assim. E soou para mim como se fosse assim, no risco dela me trair, eu já vou garantir que eu traí primeiro para eu não ficar por baixo. Rolou uma parada assim? Como é que foi? Sem dúvida, sem dúvida. Por mais que talvez de maneira indireta naquele momento, né? Talvez naquele momento não estivesse pensando nisso. Talvez naquele momento só estivesse reagindo mesmo a alguma insegurança e lidando com o repertório que eu tenho mesmo, sabe? E o repertório que eu tenho dizia isso, ó. Já que ela tá lá fazendo não sei o que lá, você pode estar aqui fazendo não sei o que aqui também. E fui seguir minha vida. Mas hoje, conhecendo um pouquinho melhor o Lincoln, olhando, revisitando essa situação, sem dúvida era isso, sabe? Imagina vocês, né? Um adolescente, um moleque de 15 anos na época, com seu primeiro namoro sério, essas coisas de ir na casa, de aquela paixão avassaladora. Ali, nessa situação, quando você abre uma brechinha para a alegria que é o mundo, que é o Rio de Janeiro, né? Você se entrega. E eu me entreguei pro Rio de Janeiro. Eu fui embora. Era o espaço que eu precisava. E eu adentrei esse portal da alegria do Rio de Janeiro e fui embora. Fui abduzido, sem dúvida. O interessante, Lincoln, é que o sentir ciúmes te colocou numa posição de agredido e de, eventualmente, te proporcionou ao direito da vingança. E o direito de você fazer e pagar na mesma moeda. E é interessante que ele nos coloca nessa posição de que a gente está sentindo a dor, de que ela é legítima e que a gente, sentindo essa dor, a gente de alguma forma precisa buscar a reparação. E talvez a outra pessoa não tivesse em nada pensando nisso, mas a gente se coloca nessa posição de vítima. Uhum, Você tá dando o troco de uma parada que nem aconteceu, né? exato. Mas fala aí, Fontaine. Eu tenho a minha experiência assim com ciúme. Eu não sou um cara assim que eu tenho um ciúme muito exaltado assim, né? Eu sou um cara que eu entendo assim que a gente vive às vezes numa idealização do relacionamento que a gente imagina que a gente não possa se encantar pelas pessoas a partir do momento que a gente entra no relacionamento, né? Então, não é a partir do momento que eu entrei no relacionamento, eu não vou mais sentir admiração ou atração por mais ninguém. Isso para mim é uma grande ilusão, assim, né? Eu acho que o tempo inteiro a gente conhece pessoas interessantíssimas e a gente sente atração, sente tesão, né? É por pessoas, né? Que estão no nosso convívio. Agora, o que eu vou fazer com isso? Que eu acho que vai diferenciar se eu estou numa relação monogâmica ou não, né? Qual que é o meu acordo com a minha companheira. E aí vai ser uma coisa que eu vou alimentar ou não,
né? Porque isso está fora do meu controle, e aí eu entendendo que também está fora do meu controle, como Cássio trouxe, assim, né? Quando eu acho que a gente passa por uma experiência assim, a gente consegue perceber que realmente é algo que foge do nosso controle e optar por não sentir atração por alguém do nosso cotidiano que a gente achou interessante. Mas, por outro lado, eu também já lidei bastante assim com um tipo de falta de respeito, de violência, que é de outros homens, assim, né? E aí, isso me pega num lugar que é muito difícil de lidar também, né? Eu tive já alguns relacionamentos, né? Um desses relacionamentos específico foi com uma mulher que chamava bastante atenção, né? Uma mulher que era dançarina, era uma mulher alta, bonita, e aí ela é uma pessoa que chamava bastante atenção, e vira e mexe, homens tentavam flertar com ela, ignorando a minha presença, né? E aí como é que eu lido com essa situação, que eu acho que é uma tremenda falta de respeito, né? E aí muitas vezes eu posso cair numa armadilha de atribuir essa responsabilidade a ela, assim, tipo, é sua responsabilidade os caras estarem tentando ou estarem achando que tem alguma oportunidade de ficar contigo, me desconsiderando a minha presença, né? E aí é isso, assim, né? Como é que eu lido com isso? Porque se eu não entender que a falta de respeito está nos caras, né? E aí me entendendo também como homem e fazendo esse exercício de entender que o cara que está sendo desrespeitoso comigo e principalmente com ela também, né? Eu caio muito, muito fácil num lugar de atribuir essa responsabilidade a ela, né? Outra coisa assim que já foi tema de relacionamentos assim por exemplo, foto de biquíni no Instagram, né? Eu acho que essa aí rende DR, né? E aí, pode botar foto de biquíni no Instagram, ou você fica com ciúmes se a tua companheira bota foto de biquíni no Instagram? Como é que é essa parada, assim, né? Porque, pô, colocou no Stories, sempre tem, cara, sempre tem o carinha que vai lá dar né, Mandar uma um foguinho. curtidazinha, um foguinho, né? Só no Stories, que só ela consegue ver, né? Só para dizer assim, ó, tô aqui, né? Então, cara, é uma sensação merda, assim, de você correr o risco de cair nessa paranoia de estar o tempo inteiro sendo ameaçado por outros caras que estão se colocando à disposição para poder ter uma relação com ela no momento que ela quiser, assim, né? E isso, assim, com diferentes apelos, assim, né? Às vezes é um cara que tem um apelo sexual, às vezes é estético, né? O cara que é bonitão, o cara que é saradão. Às vezes o cara também, que já aconteceu, assim, que é um cara que tem um apelo intelectual, né? Então o cara, pô, que tem um doutorado, aí escreve livro, e não sei o que. Às vezes o cara tem tudo isso junto, né? E aí também tem um outro aspecto que eu acho que eu já identifiquei, que eu sinto mais insegurança, quanto mais eu também reconheço o cara e admiro o cara, né? Então, se eu acho o cara bonito, se eu acho o cara sarado, se eu acho o cara inteligente, maior é a insegurança que eu sinto. Então, também tem um aspecto homoafetivo aí nessa parada, né? Então, maior é a insegurança que eu sinto e maior é o risco de eu ser violento com ela, no sentido, não, esse aqui não, né? Não, esse cara aqui, que eu acho que não vale nada, assim, não senti nenhuma atração, né? Porque eu acho que também rola isso. O pessoal aqui no chat da plataforma está falando um aspecto homoafetivo no sentido de eu enxergar uma admiração por outro homem, eu enquanto homem, né? Então, tem esse aspecto que eu estou chamando assim, né? De um aspecto homoafetivo nesse sentido. Que aí, por exemplo, já tive relações em que a minha companheira falou assim, se eu ficar com uma outra menina, né, na festinha, vai ter um problema para você? Aí para mim não teria problema, assim, né? Naquele momento não teria problema. Mas se eu ficar com outro cara, vai ter problema para você?
aí vai ter problema, né? Então acho que tem essa rivalidade que a gente sente, né, com outros caras, que tem a ver com essa admiração que a gente sente, o que a gente acha, né, por outros caras, que eu acho que está totalmente relacionada ao quanto de ciúmes eu sinto. O que vocês acham? Olha, eu tenho um exemplo nessa mesma linha, tá? E até para, acho que pontuar e reforçar teu ponto. Eu fui numa festa com a minha companheira e era uma festa não monogâmica. Então era uma festa que supostamente as pessoas podem ter ido juntas ou não, mas a ideia não era ficar de parzinho durante a festa, era eventualmente você conhecer outras pessoas, eventualmente ter a chance de conhecer outras pessoas. E nessa festa, a minha companheira virou para mim e falou assim: Olha, aqui tá todo mundo, vamos curtir essa festa, vamos aproveitar, mas você não pode ficar com aquela pessoa. Aquela pessoa, você pode ficar com qualquer pessoa que você quiser nessa festa. Não me importa. Mas aquela pessoa não. Então aproveita a festa, eu vou aproveitar a festa, você aproveita a festa, mas se você ficar com aquela pessoa, vai dar BO, vai dar problema. Então era um ciúmes muito seletivo de alguém que eventualmente ela rivalizava, alguém que eventualmente ela não suportava ou que parecia melhor que ela. Assim, eu não consigo entender exatamente as razões, para minha tristeza, claro. Eh, Mas era um ciúme seletivo. E eu acho que o ciúmes às vezes é bem seletivo, porque aquela pessoa, de alguma forma, cria uma insegurança na gente, cria uma insatisfação, e naquele caso criou uma tristeza para mim. É, né, cara, o relacionamento, ele tá gostosinho ali, a gente tá gostando, tá amando a pessoa e a gente fica com medo de perder isso pra outra pessoa. E aí tem um pouco de machismo nisso também, da gente imaginar que muitas vezes outras mulheres não podem despertar esse interesse, assim, aí pega naquela assim de se outra mulher ficar com a minha companheira, o meu relacionamento vai acabar. E aí muitos homens até pensam nisso. Eu já pensei isso também. Pode até melhorar, porque significa que eu posso me relacionar com mais de uma mulher. Agora, se ela ficar com outro cara, eu posso perder isso aqui. E é isso, né, que o Fontaine falou, da gente olhar as qualidades de uma outra pessoa e às vezes a pessoa com quem a gente se relaciona nem prestou atenção nisso, mas a gente já prestou atenção. A gente já admira intelectualmente aquela pessoa, a gente admira fisicamente aquela pessoa, já. Aí eu acho que até um apaixonamento, sabe? Acho que gera uma parada dessa de apaixonamento assim, mas que a gente não dá esse nome, né? E a gente fica com medo disso. Eu sinto ciúmes e hoje eu não escondo isso, mas eu já escondi isso. E em relacionamentos meus, hoje, por exemplo, eu me relaciono com uma pessoa que ela tem muitas amizades, é uma mulher que tem muitas amizades também com homens e muitas amizades com pessoas com quem ela já se relacionou, né, afetivo sexualmente. E, e isso para mim até hoje é um desafio, assim, hoje a gente conversa pra caramba, nosso diálogo é muito aberto, mas eu sigo falando pra ela, cara, é difícil pra mim, assim, tu sair com teu ex, mas vai, de boa, assim, não é aquela coisa de pedir permissão, não é nada disso. Mas se ela pergunta, pô, você ficou incomodado naquele dia? Cara, fiquei. E ela, poxa, às vezes ela me pede desculpa. Eu falei, não, cara, não tem desculpa, assim, eu tenho que lidar com a minha parada aqui. Assim, a gente tem um acordo e a gente se respeita, o nosso acordo é monogâmico, ok, vamos seguir aqui. Mas, enfim, o medo da quebra desse acordo, né? E eu já tive relacionamentos em que eu ficava pirado, assim. Eu lembro que eu fui casado, né? E fiquei 10 anos casado, mas eu lembro que no início do relacionamento, a primeira vez que a minha ex-companheira saiu com os amigos dela, eu não dormi a noite inteira pensando atrocidades que eles estavam fazendo. Cara, eles estão loucos. E assim, Nos ela gostava. pensamentos aconteceu tudo. Nossa, assim, digno de filme mesmo, eu viajava pra cacete, sabe? E hoje o orçamento tá mais baixo, assim, nessa produção cinematográfica na minha cabeça, sabe? Já foi muito mais fértil esse terreno aí, né? É, mas era muito fácil, assim. Eu vejo que conforme meus relacionamentos foram passando, foi passando o tempo, né? Não é evoluindo, mas eu fui passando vida mesmo, né? E tendo outros relacionamentos.
essa coisa foi sendo conversada com as minhas parceiras e isso foi melhorando, mas isso poderia facilmente descambar para uma violência. Descambava para uma violência que não era física, mas era uma escrotidão, assim, de tratar diferente a pessoa e de, não, tá tudo bem, mas a cara diz que não tá bem, cara. Assim, as atitudes dizem que não tá bem. Eu não saía e fazia, acontecia, mas tratava a pessoa mal, sabe? E isso é uma violência também, né? E poderia ir muito rápido para um controle também. Tipo, não quero que você faça isso, e isso está me fazendo mal. Você fazer isso está me fazendo mal, né? E é muito de uma posse e que é descabida, assim. E eu vejo que hoje isso não é falado. Hoje, na verdade, eu vejo um incentivo assim de você ser ciumento como uma qualidade de que você está amando. E aí a gente entra, poxa, nas redes sociais tem vários vídeos de casais tóxicos com esses nomes assim. E é isso, gerando situações de ciúme para discutir sobre isso, porque demonstrar o ciúme através dessa discussão, né, é demonstrar que você ama a pessoa. Isso pode ser muito perigoso, né? O que a gente está passando, né? Boa, Freitas. Eu acho que é nisso daí que eu queria pegar, assim, e trazer uma provocação pra gente pensar juntos aqui. Porque da onde eu vim, tá ligado? É muito normal sentir o ciúme. Não é só normal, é valorizado também. Parece que você, se você não sente ciúme, você não ama o suficiente aquela pessoa, né? Então, em alguma medida, o ciúme, ele é, não sei se é um sentimento ou uma emoção, e aí não sei como é que vocês vão denominar isso, mas é algo que está dado, é um fato, tá aí. É um fato social dentro de um relacionamento, vamos dizer assim, né? Ele existe. O ponto que eu queria trazer aqui para a gente pensar juntos é o como a gente lida com isso, né? Porque o sentimento, o ciúme, ele tá aí. E tá tudo bem você sentir ciúmes em alguma medida. O ponto é o que você faz quando você é atravessado por esse sentimento. Como é que você reage a isso, tá ligado? Aí foi o que eu tentei compartilhar com vocês ali, né? Que aí é isso. Minha namorada na época falava, eu vou, me comunicou ali, foi super sincera comigo, super aberta, e me abriu ali a possibilidade, a partir do momento que ela me comunicou isso, né? E criou um espaço para a gente falar sobre isso, ela me colocou também a possibilidade de me colocar como um sujeito incomodado naquela situação. Só que eu tenho muita dificuldade, inclusive, de me colocar como um sujeito incomodado em determinadas situações, né? Aí entra uma outra parte que daria mais um episódio desses daqui. Completo. Exato, mas aí tá, eu vou reagir de alguma maneira. Esse incômodo, ele vai, em algum momento, ele vai explodir. E eu vou lidar com isso de determinada maneira. E o como eu lidei com isso, né? Com esse ciúme, que é o que eu estava sentindo ali naquele momento, por mais que eu me entendesse como um cara não ciumento, o ciúme, ele estava presente ali, eu falei, vou viver. Já que ela tá lá, eu não sei o que tá rolando, como eu falei para vocês, vou viver. E aí é isso, né? Acaba sendo uma violência simbólica. Por mais que não seja eu não esteja agredindo fisicamente alguém, eu estou violentando também em alguma medida. E essas coisas que o Lucas Freitas trouxe também, né? Um comportamento, uma carinha feia, um falar de uma maneira agressiva, de uma maneira violenta, sabe? E é esse o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Eu entendi, Lucas Fontaine, né? Trouxe algumas situações de ciúme ali, né? Mas como você lida com isso? Freitas também trouxe isso em alguma medida. Caso também, eu queria entender de vocês como vocês lidam com isso. Quando esse sentimento ele te acomete. Como é que você trata ele? Olha, eu queria dividir uma reflexão com vocês que talvez esteja numa das bases do que por que o ciúmes é criado. A gente vive numa sociedade que reforça que a gente esteja buscando, que a gente está buscando a nossa cara metade, alguém que complemente a gente, alguém que feche todas as nossas necessidades básicas de relacionamento, intelectuais, emocionais, sexuais. A gente busca esse ser perfeito que nos complementa totalmente. De alguma forma, alguém criou esse ideal romântico de perfeição. É como se a gente tivesse, sei lá, 20 pontas, fosse uma estrela de 20 pontas, e que a pessoa tivesse que estar satisfeita com todas as nossas características. Totalmente completa. Quando isso é impossível de acontecer. As nossas necessidades mudam com o tempo. Nós somos pessoas que, de certa forma, mudamos com o tempo. E o nosso companheiro ou companheira também muda com o tempo.
Então, esse ideal de que a gente pode ser a solução completa para o nosso companheiro ou companheira é um ideal fantasioso. Não existe, não vai ser possível. Não é possível que a gente seja completo. A gente vai ter os melhores papos, o melhor sexo, a melhor amizade, o melhor altruísmo, a melhor capacidade de criar filhos, melhor capacidade de lidar com sogro, com sogra, de lidar com os amigos, de ser bom no trabalho, de trazer dinheiro. Assim, nós não somos esse ser perfeito. E nós também não precisamos ser esse ser perfeito. Só que quando a pessoa que a gente está junto se afeiçoa de uma outra pessoa, por qualquer que seja a característica, a pessoa é bonita, a pessoa é só diferente da gente. Isso mexe com a gente. É como se fosse um chute no nosso ego e que a gente não fosse aquela estrela perfeita, completa, com todo o pacote e que fosse completar ela. A gente deixasse de ser uma pessoa única e a gente passasse a ser uma pessoa incompleta. Tu sentiu isso, Cássio? Minha dúvida é essa. Olha, de alguma forma, quando aparece alguém mais bonito, mais interessante, mais inteligente, mais famoso, com mais dinheiro ou com um papo só melhor que o meu, eu sinto isso. Mas isso foi falado, já foi falado pra você ou foi uma parada que você pensou? Ah, eu pensei. Ah, entendi. Então só pareceu pra mim que era mais interessante. Eu até fiz uma piada assim, ó, se não der certo com ela, pode talvez dar certo comigo. Bom, então, né, eu tava nesse caminho também, Xará. Quando eu sinto ciúmes, assim, o que que eu faço, assim, né? Cara, pra mim, falar sobre, né, com a minha companheira, né? Então, só que isso é o ideal, né? Às vezes a gente fica inseguro porque é um gesto de vulnerabilização. Então, como é que eu vou chegar pra ela e vou reconhecer que eu estou me sentindo inseguro em relação a um outro homem? Uhum. É muito fácil a gente cair numa de que vai estar reforçando as qualidades do outro cara, né? E vou estar me colocando como uma pessoa que se sente insegura em relação a outra pessoa. Tipo, isso é muito, muito, muito delicado, assim. Eu acho que exige um nível de coragem nossa, assim, e de confiança na nossa relação, que eu acho que às vezes isso precisa ser construído, né? Mas, cara, eu não vejo uma outra saída, assim, da gente falar sobre ciúmes, assim, e é isso, talvez pensar em como que talvez eu não vá me vulnerabilizar de uma forma assim, a ponto de eu me despir e falar de todas as minhas inseguranças, mas ao mesmo tempo dando pequenas amostras, assim, né? E conversar sobre. Eu acho que essa questão, por exemplo, da foto de biquíni no Instagram é um assunto que já surgiu em mais de um relacionamento meu, né? E já surgiu assim, da seguinte forma: você quer que eu não coloque a foto lá? Aí eu vou falar assim: olha, eu fico incomodado se você corresponder, né, a uma interação de um cara que esteja interessado em transar contigo. É isso que me incomoda, né? Só que às vezes, assim, como é que você vai saber se o cara que está falando está interessado em transar com ela ou não? Também porque aí é de uma avaliação muito subjetiva, né? Então, para ela, o que ela pode estar só sendo simpática com uma pessoa, para mim, pode ser interpretado como um cara que está querendo transar com ela. Então, eu acho que é sobre falar, sabe, assim, né, retomando assim a sua provocação, Nico, eu acho que é entender, assim, sabe, quem que é essa pessoa, mas é isso, assim, é muito delicado, assim, né, porque eu também não quero que ela fique me falando o tempo inteiro, os caras que estão entrando em contato com ela, e eu também não vou ficar, eu nunca fiquei entrando na conta de ninguém para ficar, eu acho que isso é venenoso, assim, isso é podre, assim, vai apodrecendo a relação quando você fica suspeitando sempre de que alguma coisa tá acontecendo, né? Então, cara, eu acho que é um grande desafio, assim, porque isso mexe com a nossa insegurança, mas eu entendo que o caminho para lidar com isso é o diálogo, assim, sabe?
Eu não sei nem se eu consegui, assim, ser tão objetivo, mas, porque eu acho que não tem uma coisa dada, assim, também, sabe? É isso. Também acho. E aí é trocar essa ideia, igual a gente está fazendo aqui, né? E aí levar uma outra forma também é trocar essa ideia num ambiente de amigos. Só que aí também depende muito do ambiente de amigos, né? Porque tem uns caras que já estão, assim, num olhar que já, às vezes, uns caras que têm o coração partido, já viveram uma situação de traição, e aí ele contamina a sua percepção, né? Assim, cara, eu já me ferrei nessa, ó, isso aí tem Já coisa aconteceu comigo aí, e era, tem caroço nesse angu aí, meu irmão, Vai isso dar ruim. vai dar Vai dar ruim. ruim. Aí já joga E aí, pro tipo assim, não fim. tem nada a ver, mas é porque o cara viveu uma situação e aí ele já tá enxergando uma possibilidade ali onde às vezes nem tem. Então é tudo muito delicado, assim, né? Mas eu acho que o caminho é o diálogo. E a gente precisa confiar muito, né, na pessoa com quem a gente está. Acho que tem que ter o diálogo e a confiança, assim. E não adianta a gente ficar conversando, porque às vezes um fato, né, que gerou um ciúme pode ter passado, mas aquilo fica na nossa cabeça e a gente vai conversando, como se aquilo fosse impedir que a pessoa parasse de, enfim, de enxergar outras pessoas, de se relacionar com outras pessoas, né? Eu já comecei a falar com pessoas quando eu sinto ciúmes. Primeiro eu fico muito nervoso, me dá um negócio físico assim que eu começo a me preparar para correr, sabe? Como se estivesse em fuga. E é um bagulho muito louco. E a mente é muito louca. Mas e aí passa isso, né? Um pouco, eu consigo trazer para mim agora a consciência de que tá tudo bem, eu tô seguro, que é um sentimento de insegurança no sentido de tô passando perigo mesmo, sabe? E agora eu consigo ver, assim, ver que eu tô seguro, e eu busco conversar, né, com a pessoa, mas eu já me peguei fazendo coisas do tipo falar mal do cara para outras pessoas do nosso convívio, sabe? Para que as outras pessoas do nosso convívio também minem a relação da pessoa com quem eu estava me relacionando com esse cara, sabe? Isso é muito ardiloso, Uhum. sabe? No momento eu não percebi isso. Eu percebi isso por anos depois do relacionamento, eu percebi isso, sabe? Que eu tava fazendo isso. É Isso ardiloso, mas é batidão, né? Eu também já fiz. Você falou, eu falei, caraca, eu já fiz isso. Quem Pô. nunca? Quem nunca? é uma Aquele parada que a cara gente faz sem tá sentir, velho. meio. Oi, Lincoln? Não entendi. Não, eu tava aqui imaginando o que pode ser falado, né? Pô, vocês não estão achando aquele cara estranho? Tô achando bem que ele roubou um tênis que era meu. Tô assim, tentando Não, pensar no que poderia vir de possibilidades, não, eu assim. puxava pra pautas assim, meio de segurança, de que eu tô protegendo a pessoa. Cara, porra, aquele determinado amigo dela bebe e dirige e tá saindo com ela, sabe? E, pô, ela vai sair com ele vai beber e dirigir, tá botando, pô, a vida da tua filha em risco, a vida da tua irmã, sabe? Da tua amiga, em risco, sabe? É, e é isso, assim, pô, levava para outros caminhos, assim, de segurança, de tentar passar uma insegurança para as outras pessoas ao redor da pessoa com quem eu me relacionava. Isso é meio bizarro, ao invés de conversar, sabe? E aí eu passei, depois de muito tempo, a conversar. Mas até hoje é difícil, assim, lidar com ciúmes, e aí eu lembro que o ciúme também vem do lado de lá, sabe? E que não é uma coisa exclusiva minha, e isso, de certa forma, me acalma. Vocês estavam falando da parada do Instagram. No meu caso, acontece o contrário, né? Eu sou fotógrafo e faço uns autorretratos. E às vezes eu faço autorretrato nu, sabe? E não dá pra botar um nu explícito no Instagram, mas boto lá. E aí vem às vezes, né? Vem o ciúme contrário, vem o incômodo ao contrário. A minha companheira, hoje ela não sente esse ciúme, mas pelo que a gente troca, quando a gente começou a se relacionar, ela falava muito isso, de assim, depende da forma como você vai reagir às pessoas que estão, tipo, chegando em você, né? E isso foi bom pra mim também, no sentido de eu também posso pensar assim, né? Depende da forma como ela vai reagir. E, cara, a gente tem que estar pronto pra, assim, ela reagir, a pessoa com quem a gente se relaciona reagir da seguinte forma: cara, me apaixonei mesmo. É isso, sabe? E E aí? aí? O
que a gente E faz? aí? Né? E aí? E aí? Olha, eu tenho um pensamento, eu tenho dois pensamentos para dividir, que eu não sei se eles ajudam na solução, mas acho que pelo menos contribuem. Um é, acho que reforçar o ponto que vocês falaram. A dor, ela é real. Dói de verdade, dói mesmo. Não é uma dorzinha, não é algo que assim, não, deixa eu olhar pro lado, deixa eu comer alguma coisa, deixa eu ver uma série, vai passar. Não, dói de verdade. O ciúmes é uma dor que pega a gente e dilacera. Eu tenho um amigo que me relatou que ele sentiu crise de pânico durante o momento de ciúmes dele, que ele suava frio. O outro que passou mal, que teve labirintite. Então, ciúmes e labirintite. Eu acho que a gente deve sintomatizar um monte de coisas quando a gente sente ciúmes. E eu já vi relatos de vários amigos e também já sofri minhas somatizações também com ciúmes. Então, eu acho que é uma dor real e que a gente tem que aceitar isso como uma dor real, né? E o outro ponto do ciúmes é essa questão de a gente, às vezes, se comparar, e a gente achar que a gente, de alguma maneira, é menos ou mais. Eu, hoje, uma das reflexões que eu trago para mim é o quão único eu sou. Eu não acho que eu sou substituível por outra pessoa. Ela pode achar uma outra pessoa, talvez interessante por algum aspecto, interessante por outro, mas igual a mim ou melhor que eu, para mim, não. Eu me considero hoje muito único, com todas as características boas e ruins que eu tenho, e eu também me considero insubstituível. Assim, nas minhas características, sendo eu. Eu não acho que ela vai achar alguém melhor no que eu faço bom, no que eu me julgo bom, né? Então essas duas coisas de alguma forma me ajudam a lidar com os ciúmes. Boa, boa. O que eu fiquei pensando aqui ouvindo vocês falarem e até trazendo para minha realidade é porque eu continuo meio confuso mentalmente, assim. Porque eu acho que a gente está diante de um dilema, assim, sabe? Porque, pelo que eu estou entendendo dessa nossa construção aqui, né, desse nosso processo reflexivo coletivo aqui, a gente está entendendo o ciúme como um fato, né? O ciúme, ele existe. E tá tudo bem ele existir, pelo que eu estou entendendo. O grande ponto é o como a gente lida com esse nosso ciúme, né? E pelo que eu estou ouvindo vocês falarem, e também o que eu tento trazer para mim aqui na minha vida, quando eu sinto ciúme, é que uma das maneiras de lidar com esse ciúme, né? Sobretudo nessa relação afetivo-sexual ali com a sua companheira, porque a gente está falando de um ciúme de um recorte muito específico, né? A gente está falando de ciúme dentro de um relacionamento afetivo-sexual. E nós quatro aqui, todos homens héteros, cis, né? Enfim. Então é algo muito específico, que é algo problemático, né? Que é da onde surge o problema. E então a gente sente ciúme, que é um fato, todo mundo sente. E uma das maneiras de lidar com o ciúme, talvez a melhor das maneiras de lidar com o ciúme, se existe melhor, né? É a gente se comunicar, é o diálogo, é a conversa. Mas pelo que eu entendi também, aí que mora a minha confusão mental, é que conversar pra gente enquanto homem é muito difícil, né? Se comunicar, se mostrar vulnerável, sobretudo a partir da explanação de Lucas Fontaine, não é fácil pra gente. Então aí que surge o problema, aí que surge o dilema. A melhor maneira de lidar com tal é comunicar, é dialogar, é se vulnerabilizar, é se mostrar frágil emocionalmente diante daquela pessoa, né? Só que eu não consigo fazer essa porra, tá ligado? Eu não consigo fazer essa porra. Aí que mora o dilema. E aí eu fico pensando qual é o único repertório e qual é o único manejo que eu tenho para lidar com um tipo de situação dessa, diante de um conflito. Que eu, Lincoln, falando da maneira como eu fui criado e como eu fui estimulado enquanto homem, que é a partir da agressão, que é a partir da agressividade, que é a partir da violência. Então, eu posso ficar tentando procurar aqui maneiras de lidar com isso. Mas em todas essas maneiras vai ter um cadinho de violência. Vai ter um cadinho de vontade de fazer essa pessoa sofrer e ter esse sofrimento próximo do que eu estou sentindo, sabe? E aí a gente sabe, né, que é o que o Lucas Freitas trouxe anteriormente. A gente vai tendo alguns tipos de violência que são mais sutis, vamos dizer assim, né? Uma fala ríspida, sabe? Lincoln, vai jogar o lixo na rua? Ah, não vou jogar lixo na rua porra nenhuma, não. Alguma coisa assim. Aí depois essa coisa já vai crescendo, já vai para um xingamento, já vai para vai tomar no cu, sei lá, não quero estar aqui hoje nessa merda, não.
uma fala um pouquinho mais exagerada, aí daqui a pouco essa coisa vai escalonando, ela vai para uma violência física, ela vai... Quando a gente vê, a gente chega naquele número do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que eu trago anteriormente, e que é a vivência que a gente vê, por exemplo, nos grupos reflexivos aqui, que eu e o Lucas também, por vezes, está lá comigo, tendo que lidar com esses caras que, como a gente, né, não sabem lidar, não tem repertório para lidar com essas situações, e o único repertório, a única possibilidade de manejar emocionalmente o que eles estão sentindo é agindo como a gente foi ensinado a vida toda, né? O famigerado 5 minutinhos, que é a agressão, que é a violência, vamos brigar. Então eu ainda me vejo, mesmo assim, a gente conversando, a gente elaborando aqui, eu ainda me vejo diante de um dilema. E eu queria compartilhar isso com vocês, assim, para a gente tentar pensar um pouquinho sobre isso. Poxa, a gente não troca repertório, né, cara, sobre isso. A gente não troca entre os amigos sobre isso, porque se a gente for falar disso com um amigo, a possibilidade de vir uma zoação de, porra, tu é corno, e já vem e você não quer passar por isso, né? Uhum. E aí tu acaba só somatizando e tentando resolver as coisas sozinho e isso explode de uma maneira errada, né? Eu acho que só trocar entre a gente já seria. Isso aqui que a gente está fazendo agora, de conversar, se não fosse marcado numa roda de conversa sobre esse tema, a possibilidade disso surgir numa roda de amigos meus, assim, é muito remota. Assim, eu acho que nem existe, né, velho? Impensável. Nunca antes. Impensável. Nunca antes. Pô, acho que é isso. A gente precisa conversar mais sobre isso, não só com a pessoa com quem a gente se relaciona, mas com as outras, para a gente ter um pouco mais de repertório e pensar sobre como reagir nessas situações, né? E aí eu fico pensando assim, né, também, que é um pouco que eu trouxe, assim, eu tenho uma vivência que quando eu comecei a frequentar grupos reflexivos sobre masculinidade, e aí eu comecei a perceber o quão potente é a gente trocar repertório, eu comecei, assim, a achar que eu poderia fazer isso em outros espaços, né? E aí Eu eu também. comecei a chegar para uns Ingênuo camaradas, esse assim, ponto, pai. eu chegava para meus camaradas e começava a dividir meus repertórios, a me vulnerabilizar. E aí, tipo assim, por um lado, assim, uns davam risada, assim, não sabiam o que fazer, ficavam constrangidos, enfim, ou então outros zoavam, assim, e eram super violentos, mas sem querer também, numa coisa meio bem humorada, assim, uma coisa de não ter a intenção de me ofender, mas acabar me ofendendo enfim, foi uma coisa meio confusa assim que começou a acontecer. E aí eu percebi que assim, cara, porque a gente precisa, eu acho que é isso, né? Tão enraizado na nossa cultura essa dificuldade da gente trocar com outros homens sobre temas como esse, que mesmo quando a gente coloca isso na roda, as pessoas dão um passo para trás, assim, sabe? Ninguém recebe. Então, eu acho que o desafio também é como que a gente leva isso para a roda, assim, sabe? E aí eu não sei se é tipo, galera, vamos se reunir para falar sobre o filme. Acho que a galera também não vai também. Então, é um mega desafio mesmo. Eu também não consigo pensar, né? E eu acho que isso a gente até está encaminhando aqui para uma possibilidade de prática, inclusive, né? Porque como é que a gente consegue transformar isso que a gente está conversando aqui, né, em uma ação que vai permitir a gente trocar repertório, sacou? E que seja algo que interesse as pessoas, né, os outros homens, né, a se envolverem nessa troca de repertório. Boa. Não, acho ótimo, Lucas. Eu acho que é um gancho mesmo, mas eu fiquei pensando em uma outra coisa que eu queria trazer aqui também pra gente, talvez em 5 minutinhos, tentar deliberar sobre, que o Lucas Freitas, lá no início, falou que a gente, enquanto homem, que ele, né, tem uma mente fértil para tentar criar situações em que as companheiras dele estão traindo ele, eu também, né, naquele momento lá, enfim, né, fico criando suposições que muito provavelmente, ou se acontecer, podem acontecer, obviamente, né? Mas nada garante que vai acontecer alguma coisa desse tipo, e que eu acho que é uma parada que está muito presente na nossa cabeça enquanto homem, né? Num trabalho que a gente faz lá no Presídio, a gente faz uma dinâmica para identificar as violências, né? E numa das dinâmicas, a gente tem o caso de uma mulher que traz... que ela trabalha no hospital, num plantão, e ela se atrasa um dia para chegar em casa,
Ela chega sempre em casa, por exemplo, às 6 horas da noite. E num belo dia ela chega às 7h15 da noite, porque a companheira dela demorou a chegar para fazer a troca de plantão, tá ligado? Aí um companheiro dela ficou meio puto com aquela situação, deu um apegão no braço assim dela forte, falou que não aceita que mulher dele chegue tarde em casa. Alguma coisa assim. E sempre quando a gente conta essa história no presídio, enfim, os caras ficam falando na hora. Ah, mas porra, essa mulher aí tava sentando em alguém. Ah, porra, vai chegar em casa assim do nada à tarde, 1 hora depois do que acostumaram a trazer, sabe? Eu queria entender, eu sempre pergunto pra eles, sempre trago essa provocação, né? E fico também procurando em mim, porque eu faço isso também. Quando Tayane, que minha companheira, chega um pouquinho mais tarde em casa, na minha mente fica fértil também. Óbvio que eu tento me controlar ali em alguma medida, mas voa. Eu penso várias coisas assim, possíveis. Atrocidades de tudo que é nível, né? Mas eu queria entender da onde que surge essa fertilidade da imaginação para a gente pensar só coisas ruins. Pô, Lico, mas aí é só você ouvir as músicas que estão bombando, é só você ver a novela, é só você ver os filmes, toda a produção audiovisual, cara, né? Enfim, ela gira em torno disso, tem um apelo, assim, né? Eu acho que é uma coisa que mobiliza as pessoas, né? Então eu acho que é isso, é o repertório de fantasias possíveis para Uhum. você encenar situações que possam estar acontecendo, ele é gigantesco, gigantesco, né? E aí é muito difícil a gente tentar ganhar espaço nesse repertório de como lidar com essas questões de ciúmes que estão presentes na nossa vida, né? É uma insegurança natural. É uma insegurança natural. Nós somos pessoas inseguras. A gente sente receio de que de alguma forma as coisas vão descarrilar na nossa vida e o nosso par vai fugir, vai sair pela porta ou vai estar fazendo alguma coisa, porque a gente ouve isso o tempo todo. Faz parte da nossa cultura. A gente quer ter controle de tudo, né? Inclusive de outra pessoa. E aí, quando a gente não tem o controle da outra pessoa, a gente pira. É muito perigoso isso. Acho que a gente precisa aprender a não ter controle sobre outra pessoa e tá tudo bem com isso, sabe? Mas queria trazer para vocês uma coisa que eles falam que não apareceu aqui na nossa fala, que é, porra, Lincoln, sabe por que a gente fica pensando nessas coisas? Porque na grande maioria das vezes, quando a gente chega em casa atrasado, a gente também tá fazendo o que a gente imagina que elas estejam fazendo. Essa é a principal coisa que aparece deles assim. Porque eu sei que quando eu chego em casa atrasado, eu fico 2 horas, demoro 2 horas, 3 horas, eu tô indo não sei aonde, eu tô indo não sei aonde com não sei quem, eu tô tomando uma cerveja com a mulherzinha do lado, tô traindo minha companheira, sabe assim? Então acho que também tem esse. E eu concordo, super concordo, né? E na minha. Agora com o Tayane eu tô num outro relacionamento, com uma outra cabeça. Mas nesses meus outros relacionamentos, de quando eu era mais novo, era isso mesmo, sabe? Eu tava na farra, eu tava no pagode, eu tava dando um beijinho a alguém, alguma coisa desse tipo. Então, parte dessa imagética ela era criada por conta da minha experiência enquanto homem, né? E dos meus pares homens também. Isso que eu ia falar, né? Quando não sou eu, são os camaradas que estão sempre contando vantagem das histórias que deram de pulada de cerca, né? Exato, é tendencioso, é tendencioso. Bom, como vocês já devem estar ligados aí, nossos queridos e queridas ouvintes, ao final de cada um desses nossos episódios, ao final de cada um desses processos reflexivos que a gente tem aqui na bancada, coletivamente, a gente tenta pensar uma prática com o objetivo de materializar e trazer para a nossa vida cotidiana essa reflexão que a gente teve ao longo desse intervalo de tempo, né? Então, a partir disso tudo aqui que a gente conversou, o que eu posso fazer para trazer para o meu dia a dia uma reflexão constante e recorrente relacionada a essa questão de ciúme? E aí queria abrir aqui para a gente pensar juntos. O que pode ser feito para a gente lidar com isso? Eu tinha falado sobre que é muito difícil a gente levar esse assunto para uma roda de amigos. Eu acho também que esse não é o caminho, a gente levar para uma roda de amigos. Mas acho que no um a um pode ser um caminho, sabe? E tu procurar um amigo, e aí eu especifico aqui para nós quatro aqui que somos homens héteros cis, um amigo homem para conversar sobre ciúme, sabe? Eu acho Boa, boa, que boa. é um caminho, uma boa.
que vocês acham? Eu acho que a parte de ter um amigo para você ter uma conversa de vulnerabilidade, de você dividir as tuas dores, as tuas angústias, alguém que realmente vai te ouvir. Ele não vai conseguir resolver, provavelmente, o teu relacionamento, os problemas do teu relacionamento, mas o fato dele te ouvir, ele te dá a chance de você organizar as tuas ideias, te dá a chance de você tocar nesses pontos de dor real, porque dói de verdade. Eu acho muito importante. E ponho mais, além de você ter, claro, esse amigo próximo que você pode ter essa conversa com vulnerabilidade, é você também ter essa conversa com a sua companheira ou companheiro, né, sobre o fato que está acontecendo, talvez depois dessa outra conversa, claro, mas com a mesma vulnerabilidade. Nós não somos seres perfeitos, nós não temos todas as qualidades, e esses medos e angústias são reais. Boa, boa. Eu fiquei pensando nisso. Eu gosto das proposições de vocês, das práticas que vocês sugeriram, né? Tanto é que Freitas sugeriu inicialmente da gente procurar um amigo, né? Pra gente conversar de verdade. Eu acho que tem esse o ponto, né? Não superficialmente, não a partir de brincadeirinha, tá ligado? Mas de verdade, com algum amigo ali sobre o ciúme. Também gosto do que Cássio propõe, da gente conversar com nossa companheira ali, enfim, ou companheiro sobre essas questões. Só que eu sempre gosto da ideia também de criar acordo, um acordo de 1 ou 2 ou 3 acordos específicos para isso, né? Porque é isso, assim, às vezes falta na gente esse repertório, esse manejo emocional para a gente conseguir verbalizar o que a gente está conseguindo, o que a gente está sentindo de fato, né? Sobretudo em relação ao ciúme, que é você se mostrar vulnerável diante daquela pessoa, você praticamente tirar a tua roupa e falar, eu te amo muito, porra, e o meu ciúme é a prova disso, tá ligado? Só que uma maneira da gente talvez fazer isso com calma e tendo um ponto de partida é a gente criar alguns acordos, né, relacionados a isso. Tá ligado? Por exemplo, o Lucas trouxe pra gente aí a coisa da foto no Instagram, né? Talvez criar um acordo do como tratar, do como lidar, sabe? Alguma coisa relacionada a isso, que aí eu acho que ajuda, inclusive, a gente, enquanto homem, nesse processo de vulnerabilização. Que eu acho que a gente vai ter um ponto de partida da conversa, tá ligado? Eu não vou falar, ó, tô com muito ciúme de você, tô aqui me despindo e me colocando inteiro na tua frente para dizer que eu sou louco de ciúme, me incomodou, não. É assim, poxa, a gente tem um acordo e não acho que você, sabe? Acho que funciona como um atalho para essa comunicação, para esse diálogo. Eu acho que eu me sentiria melhor se antes disso eu puxasse essa ideia com minha companheira aqui, com Tayane, mas para pensar nesses acordos. E depois, quando alguma coisa viesse, eu ia trazer a partir desses acordos, mas não sei. Mas que tipo de acordo? Então, aí esse acordo vai ser definido ali pelas partes, sabe? É isso, tem acordo relacionado a, sei lá, a foto de biquíni no Instagram, sei lá o quê. Eu vou falar para vocês. Para sair com um amigo que é ex-namorado, sei lá. Eu tenho um acordo que tem, assim, uma pessoa específica na minha vida, né? E, na verdade, assim, mais de uma, né? E eu já estou numa relação, e aí tem uma pessoa específica que isso não foi nenhum acordo assim, que a gente deliberou isso, ó, vamos fazer esse acordo. Não, foi assim, olha, eu percebi que quando eu falei, né? Quando eu converso com essa pessoa, quando eu troco uma mensagem com essa pessoa, e você, né, depois fica sabendo, eu acho que isso mobiliza, assim, né? E vice-versa. Então vamos fazer o seguinte, quando a gente for falar, quando tiver alguma coisa para falar com a pessoa, vamos avisar um ao outro, olha, pô, tive que falar uma situação com aquela pessoa, tô te falando só para você saber, que, né, que surgiu o assunto, então, ó, aquela pessoa me mandou uma reportagem ou um livro ou alguma coisa assim, né, que achou que eu me interessaria, um filme, enfim, aí eu só tô te falando porque eu sei que isso é uma coisa que te incomoda, né, e aí isso tem tanto de mim para ela quanto dela comigo, assim, né, então assim, não sei se seria esse tipo de acordo que você Achei pensou. maneiro. Achei maneiro. Achei esse, por exemplo, um super acordo, tá ligado? E ter esse tipo de conversa e tal. É isso, o incômodo ele existe, o ciúme ele tá ali presente, um tá legitimando o sentimento do outro, e tem esse acordo. Não é sobre deixar de falar, tá ligado?
é sobre um aviso, que é para não dar espaço para uma interpretação que a gente não queira, né? Que nenhum dos lados queira. Eu achei isso daí, por exemplo, um acordo ótimo. O que vocês acham? Aqui saíram basicamente duas práticas. Essa primeira de procurar um amigo homem para conversar de verdade sobre ciúmes, né? E também propor essa conversa com a sua companheira ou companheiro, sendo que criando acordos relacionados a essas possíveis manifestações de ciúmes. E aí esse acordo que o Lucas trouxe como exemplo aí seria um deles. Mas obviamente tem outros possíveis. Eu queria dar uma adição com relação a acordos. Eu acho que esses acordos são super interessantes. Eles geralmente resolvem aquela dor naquele momento e dão uma tranquilidade para uma ou para outra parte. Mas eles também tem que ter, na minha visão, tem que ter uma expectativa de serem temporários. Boa. Porque Boa. geralmente a outra pessoa está abrindo mão de alguma coisa. Quando você fica toda hora contando o que você está fazendo, de alguma forma você está abrindo mão do tua capacidade de criar de forma livre as tuas conexões e as tuas conversas. Então você está abrindo mão de alguma coisa. Isso, de alguma forma, fere a tua liberdade natural. Estou pegando esse exemplo, mas poderia ser qualquer outra coisa. Olha, não quero que você fale com aquela pessoa. Por favor, não fica curtindo a imagem daquela outra. Olha, prefiro que você não converse. Ó, se for sair com aquela pessoa, você tem que sair com mais um monte de gente. Porque eu me sinto inseguro de vocês dois saírem juntos, né? Então, a gente está pensando aqui vários acordos, mas esses acordos eles têm que ser a visão de temporários e que eles podem ser reorganizados no futuro. Boa, boa. Tomando cuidado para que que o cuidado não seja confundido com controle, né? E Isso. de que, assim, poxa, o nosso acordo é não postar fotos de biquíni no Instagram. Pô, tu tá controlando outra pessoa, sabe? Isso. E aí não quero que o fulano fale contigo. Aí você tá controlando uma terceira pessoa que não tá nem na equação, né? Mas só tomando cuidado para não ter esse controle sobre o outro. Boa. Achei ótimo. Então temos? Temos. É isso? Todo mundo de acordo? Temos. Boa. Roda de conversa. Roda de conversa. Roda de conversa. Roda de conversa. Agora sim, a gente queria ouvir aqui as palavras finais de Cássio. Como é que foi para você ter esse papo, revisitar um incômodo que você já trouxe em um outro momento, irmão? Se isso te atravessou de uma maneira diferente ou não, enfim, como é que tudo isso bateu em você aí, pra gente caminhar pro encerramento? Olha, foi uma experiência muito interessante de visitar não só as experiências que eu tive, mas visitar as experiências de vocês, visualizando coisas que eu também senti, que eu tive a chance de passar. Então, achei super interessante, achei que ajudou a construir um ponto mais de segurança. Claro que cada dia é um dia, cada momento é um momento, cada relação é uma relação. Mas isso ajuda a entender que a gente não é tão único sentindo ciúmes, a gente é mais plural sentindo ciúmes, e da mesma forma que a gente sente, a outra pessoa também sente, então isso traz um espaço para conversar. Quando vocês estavam falando, olha, eu vou chegar, vou falar isso para minha companheira e ela vai me ouvir, eu já tive do outro lado ouvindo a outra pessoa me contar a dificuldade que ela estava tendo com aquela situação de ciúmes. E a sensação foi de tranquilidade, foi de tentar ouvir, de tentar abraçar a situação, em nenhum momento julgar, em nenhum momento qualificar. Então, a outra pessoa está pronta para nos ouvir, e poder dividir esse momento. E eventualmente talvez evoluir para um acordo em que diminua a nossa insegurança, a nossa dor, e facilite passar por esse momento de crise, até que a gente esteja talvez mais estruturado e consiga lidar isso, talvez com mais piada, mais humor, ou com talvez da forma que deveria ser lidado no momento ideal, que é com tranquilidade e com a consciência de que a gente é um ser único, insubstituível nas nossas qualidades, e que a gente faz as nossas escolhas também todos os dias. Então, eu gostei muito da experiência. Obrigado a todos por toda essa divisão e dividirem esses momentos comigo e com todo mundo.
Boa, gente. Valeu. Temos um belo episódio, por sinal. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez vocês, ouvintes, por terem emprestado os ouvidos atentos, né, de vocês para estar com a gente aqui ao longo desse tempo juntos. Fiquem atentos às manifestações que vão ter aí na campanha dos 21 dias no combate pelo fim da violência contra meninos e mulheres. É uma campanha que ela é difundida não só pelo Brasil, como no mundo. Normalmente nas principais capitais aí do Brasil tem alguma manifestação, tem alguma passeata. Vamos juntos, principalmente nós homens, estejamos presentes nesse dia. Lembrando que a campanha ela começa no dia 20 de novembro, portanto começou já tem um tempinho, né? Desde quando vocês estão escutando esse episódio aqui, e ela vai até o início do próximo mês, né? Até o dia 10 de dezembro. Sigamos juntos, meus amigos. Beijão e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Beijo, pessoal. Valeu.